Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres. Bom dia, crianças! Eu sou a tia Jaque, estou aqui com a... para mais uma EBD. Vamos orar? Sim! Santo Eterno Deus, graças te damos, Senhor, por mais esse domingo que nós estamos na Tua presença e temos a oportunidade de aprender a Sua palavra, de Te louvar e de Te adorar, Pai. O Senhor é bem-vindo em nosso meio. Abençoa cada família que está assistindo conosco, a vida de cada professora, Pai amado, que preparou essa aula abençoada para todos nós. Amém. Amém. Agora, abre espaço, né? Tira as coisas, larga as cobertas que tá frio e vem louvar com a gente. Jesus é milagre, 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 o amor de Jesus é milagre, o amor de Jesus é Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz minhas calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, andarei, conduz minhas calmas águas, com Ele andarei, sempre, sempre, com Ele andarei, sempre, sempre, com Ele andarei. Vamos lá! Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz minhas calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei.
vento soprava, as ondas subiam, uau, uau, uau. Os discípulos tremiam, ui, ui, ui. Achavam que vinha um fantasma, ai, ai, ai. Mas era Jesus, oh, oh, oh. Andando sobre as águas, uai, uai, uai. Pedro também quis andar, ei, ei, ei. Caminhou sobre o mar, mas Pedro teve medo, começou a afundar, socorro. Mas Jesus segurou, e o barco levou viva, viva, viva. Se estou com Cristo, ai, ai, ai. Não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Se estou com Cristo, ai, ai, ai. Não vivo mais com medo, aprendi a confiar. O vento soprava, as ondas subiam, uau, uau, uau. Os discípulos tremiam, ui, ui, ui. Achavam que vinha um fantasma, ai, ai, ai. Mas era Jesus, oh, oh, oh. Andando sobre as águas, uai, uai, uai. Pedro também quis andar, ei, ei, ei. Caminhou sobre o mar, bravo, bravo, bravo. Mas Pedro teve medo, começou a afundar, socorro. Mas Jesus segurou, e pro barco levou viva, viva, viva. Se estou com Cristo, ai, ai, ai. Não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Se estou com Cristo, ai, ai, ai. Não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Oba, 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 ah. Oba, 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 ah. Oba, oba, Crianças, oba, esse oba, trava-língua oba, um pouquinho ah. difícil. Oba, oba, Vamos oba, tentar oba, fazer oba, junto oba, comigo? ah. Opa, oba, opa, oba, opa, oba. Opa, oba, opa, oba, Eu opa. falei Se estou com Cristo, ai, ai, ai. Não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Se estou com Cristo, ai, ai, ai. Não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Pra terminar, vem quem consegue fazer bem rápido. Opa, 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 opa. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Francine e estou aqui para ler o versículo do nosso dia com vocês. Está lá na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 19, verso 26b, que diz assim: Mas para Deus tudo é possível. Que maravilha, né? Para o nosso Deus tudo é possível. Então vamos repetir esse versículo? Acredito que todos já sabem, né? Vamos falar bem alto para a tia Fran ouvir? Será que a tia Fran vai ouvir? Mas para Deus tudo é possível. Mais uma vez, vamos lá? 1, 2, 3. Mas para Deus tudo é possível. Mateus, capítulo 19, versículo 26. Crianças, tenham um bom domingo e uma ótima semana para você e sua família. Deus abençoe. Tchau! Bom dia, crianças! Estamos aqui para mais uma história bíblica na nossa Escola Bíblica Dominical. Então, hoje nós vamos estar vendo uma passagem que está lá no livro de Mateus 14, do 22 ao 32. O que será que vamos aprender hoje com Jesus? Então, fique bem ligadinho aqui. Então, ali nesta passagem,
vai falando, ela acontece depois que Jesus fez lá a multiplicação dos pães. Vocês lembram a multiplicação dos pães? Aonde Jesus multiplica lá os pãezinhos do menino e os peixes e alimenta uma multidão de pessoas. Isso mesmo, crianças. Então, depois que acontece isso, todo mundo fica maravilhado com Jesus. Não somente os discípulos, mas também as pessoas que ali estavam. E sabe que as pessoas não queriam deixar Jesus e ficavam e queriam se despedir dele, queriam ficar com ele. Então Jesus foi despedindo das pessoas, uma de cada vez, e falou para os seus discípulos, enquanto ele se despedia, que era para eles irem, pegarem o barco e irem lá para o outro lado, né? Pegar o barco, irem lá para o mar, e Jesus não ia com eles. E eles ficaram, mas por que Jesus está nos mandando? Jesus falou assim: vão, que eu vou ficar aqui para estar orando. E os discípulos obedeceram a Jesus e realmente pegaram o seu barco e se prepararam para ir para o outro lado. Então ali estavam eles arrumando o seu barco. Para um barco, nós precisamos do quê, crianças? Isso mesmo, eles foram ali naquele mar que estava ali. Então, pegaram o seu barco, colocaram ali. E quem estava nesse barco? Crianças. Deixa eu puxar mais para cá para vocês verem. Então, ali, como Jesus falou, entrou ali os discípulos. Isso mesmo, os discípulos. Aqui nas passagens bíblicas não fala quais eram eles. Mas, como sempre estavam todos os discípulos juntamente ali com Jesus, a prof vai colocar eles aqui, ó. Então, os discípulos de Jesus fizeram o que ele mandou. Será que todos eles... Quantos discípulos que tinha mesmo? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E ali naquele barquinho, eles foram conforme Jesus tinha falado. E Jesus foi fazer o que ele disse, subiu ao monte e foi orar. Já era bem tarde, já fazia tempo que ele estava orando. Isso quer dizer que o barco dos discípulos já estava andando longe, longe, crianças. E no mar, crianças, vocês sabem que muitas vezes o mar fica agitado e aquele barco balançava e balançava e balançava. Os discípulos ficaram, né, se preocupavam e cuidavam ali, né? Mas eles eram acostumados com aquilo, porque muitos ali eram pescadores, eram acostumados a andar com o barco. E lá estavam, já longe, crianças, e de repente com aquele barco balançando por causa do vento, fazia aquelas ondas grandes. Quem já foi no mar e viu aquelas ondas grandes, né, balançando? Então, era isso que acontecia ali, o barco não ficava paradinho, mas ele ficava todo o tempo balançando. Mas isso não foi o que assustou os discípulos. Sabe o que assustou, crianças? Assustou eles quando, de repente, no meio daquele mar onde balançava o barco, eles viram, crianças, alguém vindo, andando sobre aquelas águas. Isso mesmo, sobre aquelas ondas fortes, crianças. E ficou próximo ao barco. Aqueles discípulos levaram um susto. Um fantasma! Quem vem sobre as águas? Eles ficaram apavorados de ver aquela pessoa andando sobre as águas. Até que de repente, crianças, Jesus falou: não tenham medo, sou eu. E quando Jesus falou isso, na Bíblia fala que logo Pedro pegou e falou assim, quando ele reconheceu que era Jesus, ele falou: se és tu mesmo, Jesus, manda que eu vá até o Senhor. E Jesus fala: venha, Pedro. E Pedro, crianças, Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Mas a Bíblia fala que aquele vento começou a bater as águas.
E Pedro acabou ficando com medo e começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele disse: Jesus, né? Ele clamou a Jesus. E Jesus pega Pedro e leva ele até o barco. E Jesus entra ali no barco com os discípulos, crianças. Então, e ele fala para os discípulos, como está lá na Bíblia, ele fala assim, que eles, onde está a fé deles? Por que tanto medo? Ele fala: tenham coragem, não precisa ter este medo. E é isso que Jesus fala para nós hoje, crianças. Muitas vezes nós estamos aqui, no mundo, parece que é esse mar agitando. Às vezes nós estamos passando por tantos problemas nesse tempo de pandemia. Nós estamos vendo tantas pessoas, né, perdendo muitas pessoas nos hospitais. Realmente nós ficamos com medo, não podemos dizer, mas hoje Jesus está falando para mim e para você: coragem, né? Ele está falando: venham até mim, não tenham medo, não deixe essas dificuldades, como Pedro ali deixou aquela onda do mar deixar ele com medo. Mas Jesus diz assim: acreditem em mim, confiem em mim, que eu nunca vou deixar vocês. Nós sabemos várias passagens bíblicas, como aquela: estarei com vocês todos os dias. Isso é a palavra de Jesus. E Ele vai estar conosco, seja quando o mar estiver assim, a nossa vida estiver bem calminha, ou seja, quando estiver bem agitado. Então, hoje nós aprendemos com essa história que nós devemos confiar em Jesus. E toda vez que nós ouvirmos a voz dele, não tenhamos medo, porque ele estará nos protegendo todos os dias. Vejam, crianças, aqui nós vemos que milagre, ver Jesus andando sobre as águas. E não somente ele, mas como Pedro indo até ele. Hoje é impossível nós andarmos sobre as águas, mas não estou dizendo que é para nós irmos no mar e falar: então eu vou ir porque Jesus... Não, a palavra diz que não é para nós tentarmos a ele, mas essa passagem nos traz para nós aprendermos a confiarmos que ele estará conosco. Então eu digo para você hoje: coragem. Então, crianças, hoje, se você está com medo de alguma coisa, está com medo do que está acontecendo ao teu redor aí, que nós estamos vendo tantas coisas, né, na mídia, falando por causa do coronavírus e entre outras coisas, eu convido você a ter fé, a ouvir realmente Jesus e entregar a sua vida a Ele. Como está o seu coraçãozinho? Você já entregou ele para Jesus? Confie a sua vida para Ele e acredite que Ele vai cuidar de tudo. Ele não vai deixar as ondas do mar nos afogar. Então, quero que você coloque a mãozinha no seu coração. Você que talvez nunca convidou Jesus para entrar no seu coraçãozinho, que esse seja o momento. E você que tem Jesus no seu coração e que talvez hoje você está sentindo muito medo das coisas que têm acontecido, eu quero que você coloque seu coração diante dele. Ele vai estar cuidando de você, assim como ele cuidou de Pedro e pegou pela mão dele e levou para dentro do barco. Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração, que a tia Ede vai orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, temos crianças neste momento, Senhor, que estão com a mãozinha no seu coração, entregando o seu coração para Ti. Elas estão acreditando que o Senhor é poderoso para realmente estar cuidando delas. Eu peço que o Senhor abençoe cada uma delas. Recebe, Senhor, esses coraçõezinhos nas Tuas mãos, Pai. Protege cada uma delas, Pai, e que todas elas possam ter o Senhor como amigo, como Salvador, de todos os momentos, Pai. Em nome de Jesus, aquelas que já têm o Senhor como único e suficiente Salvador, mas neste momento estão temerosas, Senhor, estão com medo de tudo isso que tem acontecido, ou talvez seja um outro medo que ela está passando neste momento. Eu peço que neste momento o Senhor venha com coragem sobre a vida delas, para que elas possam olhar para Ti, Senhor, e não temer as coisas que têm cercado a vida delas. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo cada uma dessas crianças, Senhor. Amém. Amém, crianças? Então, que nós possamos entregar a nossa vida. A prof. segura aqui este coração, porque ele simboliza a nossa vida. Que nós possamos confiar ele nas mãos de Jesus. Confiar que Jesus sempre estará conosco.
e sempre cuidará das nossas vidas. Precisamos ter fé e coragem e confiança nesse nosso Deus Todo-Poderoso. Tá? Então essa é a mensagem de hoje para o seu coração, que realmente você receba e você possa se sentir melhor, sabendo que tem alguém muito poderoso que tem cuidado de você. Um beijo no seu coração e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tchau, tchau. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Chegamos no momento da atividade. A atividade serve para que você fixe a história que vocês ouviram na EBD. Hoje, a história Jesus anda sobre as águas. E para que você também possa usar esse material para contar essa história maravilhosa para outras pessoas. Para a atividade de hoje, você vai precisar de alguns materiais. Você vai precisar de uma folha de papel sulfite, de giz de cera ou lápis de cor, de cola, um papel para fazer a dobradura de um barquinho, tesoura e vai precisar também de personagens. Eu imprimi os meus da internet, mas você pode desenhá-los. 2 deles ficarão sem palitos e 2 estarão colados em palitos. Então vamos lá? Você deve pegar a folha de papel sulfite e fazer a pintura do mar. Aqui eu já tinha colado o barco, eu tirei, por isso que ficou essa marca, daí agora eu vou colá-lo de novo. Então a gente faz toda a pintura do mar e aqui, ó, entre o mar e as ondas, nós fazemos uma abertura que pode ser recortada com a tesoura ou com o estilete. Mas se você for usar estilete, sempre com a supervisão de um adulto. E o adulto, é melhor até que o adulto faça uso do estilete. Então, nunca use o estilete sozinho. Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar o barquinho que você dobrou e vai colar sobre aqui o mar, deixando aqui as ondas aparecerem do lado. Aí você deve colar 2 dos discípulos dentro do barquinho, né? Para que ele não caia. Aí então você coloca um pouquinho de cola aqui no discípulo e cola dentro do barquinho. Então 2 deles ficarão colados, mas um deles, que vai representar Pedro, não pode ser colado no barquinho, porque senão você não consegue mexer com ele, certo? Então, Pedro, ele deve ficar aqui, ó, por trás, nesse corte, e aí você segura o palito por trás da folha, né? Esse papel até pode ficar encostado na parede, né? Colado na parede. Então, ó, Pedro está dentro do barco, porém eu consigo mexer com ele, porque ele está solto, né? E aí, então, eu seguro aqui com uma mão e com a outra mão eu coloco Jesus aqui, ó. Jesus andando sobre as águas. E então, Jesus se aproxima do barco e a história fala que os discípulos ficaram muito assustados, acharam até que era um fantasma e ficaram aterrorizados. E aí Jesus disse: não fiquem assustados, não tenham medo, sou eu. Aí ele se aproxima do barco e realmente os discípulos o reconhecem. E aí Pedro fala: Jesus, se é você mesmo, me manda ir até você andando sobre as águas também. E aí Jesus diz: venha, Pedro. E Pedro então sai do barco e vai até Jesus. Só que de repente Pedro olha para o mar agitado e fica com medo. E o que acontece? Pedro começa a afundar. Aí Pedro diz para Jesus: socorro, Jesus, me acuda, eu vou afundar. Aí Jesus pega na mão de Pedro e salva Pedro e diz assim: homem de pequena fé, você não tem fé, por isso que você afundou desse jeito. É uma pena, né, que Pedro não tenha confiado em Jesus. Mas Jesus não abandonou Pedro. Jesus pegou Pedro pela mão e os dois puderam voltar para o barco. Vejam que história maravilhosa, né, crianças? Então, aqui fica a dica deste visual aqui para você poder contar a história de Jesus andando sobre as águas.
tá? Eu espero que você faça e que você tire uma foto e envie pra gente ver como é que ficou, tá? Então usem esse material para contar a história, vai ficar muito legal. E agora, crianças, para finalizar a nossa EBD, eu quero fazer uma oração final para abençoar a vida de vocês, as suas famílias e abençoar a semana que está começando hoje. Vamos lá? Querido Jesus, graças te damos por mais um domingo e mais uma EBD. Peço a tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada criança que esteve ligadinha conosco nesta EBD. Abençoa também as suas famílias, livra de todo perigo, de todo mal, de toda doença, Senhor Deus. Protege e guarda cada vida, Senhor. Dá a todos nós uma semana abençoada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Crianças, uma excelente semana para vocês e para suas famílias, tá? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima EBD. Fez um monte de milagres incomuns, seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez o aleijado andar, também um cego fez ver. Jesus fez mudo falar, e até quem tava morto ele